Olá, turma, tudo bem com vocês? Gravando aqui mais um vídeo para auxiliar vocês tanto nas atividades da semana 6, como as atividades complementares número 3 e 4 do PET 3 de Geografia do nono ano, viu, turma? Vamos lá, hein? Já estamos na reta final. Tema cartografia. Lembre-se, né, que é uma área que foca na elaboração e nos estudos de mapas, tabelas e gráficos, que justamente buscam detalhar as informações de um determinado espaço geográfico. E aí nós temos hoje como um tema também muito importante a questão da anamorfose, que é também um tipo de mapa, né, um tipo de representação plana, que não detalha muito a questão da escala e nem muito as formas dos continentes ou dos países, mas sim a questão da quantidade, por isso que geralmente é representado por proporções, certo? Como vocês podem ver aqui, um exemplo, nós temos um mapa mais tradicional, que esses que a gente já conhece, que está indicando, por exemplo, a quantidade de pessoas no planeta, né, em diferentes países, e quando a gente analisa isso nos mapas chamados de anamorfose, vocês vão perceber que há uma distorção da proporção dos seus tamanhos de acordo com o quantitativo, né, que foi informado, beleza? E nós temos também a questão dos mapas temáticos, tanto o mapa físico, que vai mostrar a questão da formação vegetal, do clima, do relevo, da hidrografia. Nós temos os mapas econômicos, mapas demográficos, mapas históricos, políticos, beleza? Então dá uma lida aí nesse texto que vai ajudar bastante. Na primeira questão, já estava pedindo para vocês observarem essas duas representações e qual tipo, né, de representação cartográfica que está sendo mostrada é justamente a anamorfose, tá bom? Então, vocês percebem a questão da deformação. Na questão número 2, pedindo para observar um mapa que tem um gráfico junto com ele, e aí está pedindo aí, qual é o tema retratado no mapa. O tema é justamente as reservas comprovadas de petróleo, né, a qual, né, se destaca as regiões com mais reservas de petróleo ou desse recurso, beleza? Na letra B, né, de acordo com o mapa, qual é a região que mais produz petróleo? É justamente o Oriente Médio, como vocês podem ver aí no mapa, beleza? Na atividade complementar número 3, a primeira questão está falando sobre a distribuição da população da Oceania, e aí pergunta, né, como que é essa distribuição da população, né, da Oceania, no caso, é distribuída de forma irregular pelo território, beleza? Na questão número 2, está falando sobre a distribuição, por isso que tem um mapa destacando, principalmente na região, no país da Austrália, né, no caso, na Austrália, essa distribuição dessa população. E como vocês podem observar, existe o que a gente chama de vazios demográficos. E aí, quais são essas áreas que são consideradas vazios demográficos? As áreas desérticas, né? A questão número 3 está falando aí de um mapa da região da Oceania e pediu para identificar onde que está localizado a Nova Zelândia, beleza? E a questão número 4, também aí falando sobre representação, e que tipo de representação que está mostrado no mapa. Justamente ocorre uma deformação nessas áreas, então, obviamente, é um tipo de mapa aí relacionado à anamorfose. E a questão 5 também, um mapa sobre anamorfose, que está destacando a produção de cada estado do Brasil. Né? Então, o título mais adequado aí é justamente relacionado à questão da produção, né, em relação às atividades econômicas de cada estado. E a questão número 6 está falando aí sobre um tipo de mapa que está relacionado a questões, no caso, né, de fenômenos humanos ou físicos, mas aquele mapa que destaca, né, com características climáticas, aí são aqueles mapas físicos, assim como mapas de relevo, mapas de hidrografia, de vegetação também destacam essas questões de elementos naturais. E na atividade complementar número 4, vocês vão perceber que é uma revisão, aí está falando, né, sobre o processo de urbanização europeu ocorreu justamente na Europa Ocidental, como na questão número 2 está relacionado que essa concentração de indústrias está justamente na Europa Ocidental, que causou também esse processo de urbanização. E na questão número 3, está falando justamente, né,
sobre o processo de urbanização na China, em especial, que veio, né, justamente promovendo aí áreas periféricas com moradias e serviços públicos muito precários. E na questão número 4, está falando de uma atividade econômica, principalmente na produção de arroz, em destaque quais seriam esses países que estariam relacionados a essa produção. E aí a gente lembra aí da questão da China e da Índia, que se destacam nesse tipo de produção. Na questão número 5, está falando quais são os nomes das ilhas, né, que compõem aí a região da Oceania, beleza? E na questão número 6, está falando justamente do mapa a qual vocês têm que identificar qual a região que tem maior quantidade de reserva de petróleo do mundo, beleza? Espero que tenha contribuído bastante para os seus estudos. Abraços e até mais. Tchau.